Nós estamos falando sobre chegarmos à maturidade plena. Nós estamos falando sobre alcançarmos a estatura plena de varões perfeitos. Nós estamos falando que o caminho requer fé mútua. E agora, hoje pela manhã, eu quero compartilhar com vocês a respeito do fruto do Espírito nesse caminhar com Ele. O fruto do Espírito. Eu me recordo que meu pai tinha uma chácara ali em Santo Antônio de Posse, e nós íamos muito àquela chácara. Meu pai gostava muito dali. Então, todas as segundas-feiras, ele tirava o dia dele e ele iria para aquela chácara, e ele ficava ali olhando, né? E cuidando daquele lugar. Ele gostava muito dali. E um certo dia ele chegou para o homem que cuidava da chácara e disse assim: rapaz, é o seguinte, tem esses 2 pés de mamão aqui. Esse aqui dá mamão, mas esse aqui não dá. Então faz o seguinte, corta esse aí. Fica só tomando espaço. E aquele homem coçou a cabeça e disse: pastor, é o seguinte, se o senhor quiser que eu corte, eu corto. Mas o senhor sabe que se eu cortar esse aqui, esse outro não dá mamão. Aí ele falou: mas como assim? Ele disse: porque este pé aqui é o mamão macho, e esse aqui é a mamoa. É o mamão fêmea. Então se eu cortar, não tem mais fruto. Meu pai disse: não, então deixa ele aí. Não tira ele daí. Por quê? Porque ele é importante para cá. E vocês vão entender exatamente o que é que nós vamos, aonde nós queremos conduzir você hoje para entender sobre fruto do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 15, versículos de 1 até o versículo 13. E aqui nós temos um ensino de Jesus, um ensino muito prático, e que nos ajuda muito a entender a complexidade do reino de Deus e como Ele age em nossas vidas. João capítulo 15, versículos de 1 a 13, quem achou diga amém. Amém. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aleluia. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aí no versículo 14 ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Quando nós falamos em salvação, a primeira coisa que vem na nossa mente é esta: eu quero ir para o céu. Então, nas nossas mentes, em termos gerais, o que nós temos é: se eu quiser ir para o céu, eu tenho que ser salvo. Geralmente essa maneira de pensar é que a pessoa diz assim: embora eu seja pecador, embora eu não servisse para nada, Deus me amou, Deus me salvou, e por isso, sem eu merecer, eu vou para o céu. É o que nós dizemos. Há uma quantidade de verdade nisso, mas também existe uma porção de engano nessas afirmações. Eu quero lhes mostrar isso hoje. Veja bem, porém, como ficam algumas outras doutrinas da igreja que diz respeito à santificação do nosso espírito, ou seja, o enchimento com o Espírito Santo? Como fica a questão de perdão dos pecados? Ou seja, e os sofrimentos de Cristo que nós somos chamados para vivê-los enquanto vivermos nesta terra? E como fica o amor mútuo? A oração sem cessar? E acima de tudo, como fica a questão do fruto do Espírito? Eu quero dizer para vocês hoje de manhã, e eu gostaria de mostrar para vocês hoje de manhã, que a salvação não é simplesmente um direito adquirido para ir para o céu, mas a salvação é alguma coisa muito mais profunda e muito cheia de glória. E ela significa muito para nós. E é por isso que eu gostaria de trabalhar com esse texto, para mostrar para vocês que salvação não é uma questão de direito, mas é uma questão de dar fruto. Por quê? Porque está escrito. E aqui, os frutos são muito importantes na questão de saber se nós realmente somos alvos de salvação. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a questão dos frutos. Eu não sou um agricultor, então eu comecei a pesquisar. Eu disse: eu quero saber como é que uma árvore dá fruto. Alguém aqui já teve essa curiosidade? Parece que não. Então eu sou o único curioso? Não, alguns estão comigo. Então vocês vejam se eu estou certo. E eu encontrei as seguintes coisas a respeito de fruto que me chamaram muita atenção. Preste atenção nisso que eu encontrei. Os frutos são o resultado da fecundação entre as partes feminina e masculina das plantas. Fecundação entre as partes femininas e masculinas da planta. Nesse processo, preste atenção, o óvulo da planta dá origem à semente e o ovário origina o fruto. A principal função do fruto é proteger as sementes e também preparar o solo onde eles irão cair, facilitando assim a sua germinação. Coisa linda.
Uau! A gente pega uma manga, tudo que a gente quer é comer a manga. Você pega uma maçã e tudo que você quer fazer é comer uma maçã. E nós não pensamos no processo, não pensamos naquela árvore que está ali. E aí eu fui um pouco mais adiante e começando a ler o que faz uma árvore não dar fruto. Eu fiquei curioso. E aí, olha o que eu encontrei. Raramente as doenças poderão impedir a árvore de dar fruto, a não ser que esteja muito doente. Eu fui começando a pensar, eu fui começando a associar algumas coisas. E daqui a pouco nós vamos fazer uma analogia a respeito disto. Não é por causa de algumas folhas enroladas ou alguns pulgões que a natureza deixará de dar o seu fruto. Por outro lado, uma fertilização inadequada, por ser muito rica em azoto, poderá causar este problema. Aí eu me deparo com a palavra azoto. Digo, o que é isto? Eu fui descobrir. Azoto, na realidade, é uma palavra para nitrogênio. Apresenta-se comumente como um gás diatômico incolor, inodoro e inerte. E sua inércia química, aliás, fez com que Antoine Lavoisier o chamasse de azoto, termo que significa sem vida. Sem vida, diga sem vida. Como um líquido, também é incolor e inodoro, com aparência similar à água. Agora, eu gostaria de que nós analisássemos o que é o fruto na Bíblia. A palavra fruto na Bíblia está ligado a alguma coisa muito importante para as nossas vidas espirituais. A salvação não é apenas um merecimento de alguma coisa ou não, mas a salvação é uma questão de você dar fruto para a glória de Deus. Jesus disse no versículo 2, todo ramo que estando aonde? Aonde, igreja? Em mim. E eu comecei a pensar aqui e disse, puxa vida, nós podemos estar nele, mas não produzir fruto. Nós podemos estar falando dele, mas não podemos estar produzindo fruto. Nós podemos dizer que somos dele, que estamos nele, mas somos um galho seco. Essa palavra estando em mim significa que a pessoa está nele, não está falando daqueles que estão no mundo, porque o mundo, a palavra de Deus diz, aqueles que não creem já estão condenados, não, já foram julgados, quer dizer, eles estão separados de Deus. Agora. Aliás, isso me faz dizer para vocês fortes que vão estar aqui, nos próximos dias 15 e 16, que você e eu temos uma responsabilidade com essas pessoas. Por quê? Porque ainda há tempo delas se converterem, se conhecer ao Senhor e serem salvas. Mas a Bíblia diz que é dado ao homem o direito de morrer uma só vez, e depois disso ele tem que se apresentar diante de Deus, e tem que prestar contas e relatório de tudo que ele fez nesta terra. Tudo. Eu imagino como vai ser isso. Então veja, os que estão no mundo já estão julgados. Mas aqui Jesus está dizendo, estando em mim. Pode ser, você pode estar na igreja. Não é uma questão de
perder ou não salvação, não é uma questão de ganhar ou perder salvação, é uma questão de você dar fruto para a glória de Deus. É uma questão de tua vida ser frutífera. É uma questão de você estar nutrido. É uma questão de você ser fecundado por uma coisa que só Deus pode fazer. E aí Jesus vem e diz: aquele que não der fruto. Essa palavra der é uma palavra muito especial e eu quero dar o significado dela para vocês hoje. O significado dela é a palavra phero, que diz o seguinte: carregar, levar alguma carga, ou seja, mover pelo ato de carregar. A ideia que se passa aqui desta palavra dar fruto é que essa palavra te diz que você não pode fazer alguma coisa se não for carregado, se você não estiver sendo sustentado. Ou seja, mover pelo ato de carregar, mover ou ser transportado ou conduzido com sugestão de força e velocidade. Ou seja, alguém está com você, alguém está te sustentando, alguém está te carregando. E outra coisa, não é simplesmente carregar não, é carregar com força, com velocidade. E aí essa palavra diz o seguinte: de pessoas conduzidas num navio, dentro de um mar. Você veja, as pessoas estão dentro do navio, e o navio conduz ela, assim como nós estamos em Cristo, e Cristo nos conduz. Vocês estão entendendo? Carregar, isto é, suportar, aguentar o rigor de algo. Olha só isso aqui. Aguentar pacientemente a conduta de alguém, poupar alguém e abster-se de punição ou destruição. Eu fico pensando o Espírito Santo olhando para mim, me ajudando nisto. Deve ter sido muito difícil. Mas a ideia de carregar é esta. Ele está com você, mas Ele não está te acusando. Ele está com você, mas Ele está te carregando. Ele está com você, mas Ele é longânimo, querendo que algumas coisas aconteçam com você, porque todas as vezes que o Espírito Santo faz alguma coisa em nossas vidas, Ele visa fruto para a glória de Deus. E então essa palavra quer dizer trazer, levar, entregar, mudar. Então é uma palavra muito especial, e dentro do significado dessa palavra está implícito que a pessoa é movida por um poder interior. Aleluia! Você já sentiu isso na tua vida? Você já se viu em algum momento que você, por você mesmo, você não tem mais força nenhuma, você já está esgotado, você está pronto para jogar a bandeira, e você diz: eu não quero mais nada, eu só quero morrer. Já chegou nesse ponto? E de repente alguma coisa vem dentro de você. Parece que alguma coisa vem e te levanta. Aí parece-me que sua mente começa a tomar novas estruturas. E aí você começa a pensar, e você começa a ver coisas que você não via antes. E agora você se levanta e diz: não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou deixar, eu vou prosseguir adiante. O Espírito Santo está te dando poder, porque quer alguma coisa da tua vida. Veja bem, está implícito por uma pessoa que possa suportar, aguentar o rigor de algo e aguentar pacientemente a conduta do Espírito Santo. Você entende? Quantos de vocês sabem que o Espírito Santo não é uma força, que o Espírito Santo não é uma eletricidade, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está aí com você.
E muitas vezes precisa de muita paciência. Ah, quanta paciência. Mas Ele não nos abandona. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. O meu ministério é mostrar para vocês as palavras do Pai e as palavras de Jesus Cristo para você. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação desse século, e vocês serão mais que vencedores em todas estas coisas. Eu estou com você, não desanime. Eu estou com vocês, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Você vai dar fruto para a glória de Deus. Aleluia. Agora eu quero lhe dar o significado de fruto. A palavra fruto na Bíblia é a palavra aqui, é a palavra karpos, que significa fruto das árvores, das vinhas, colheitas. E aqui especificamente o fruto do ventre, da força geratriz de alguém, ou seja, alguma coisa que gera, ok? Aí, nós vimos ali na analogia que nós lemos das plantas, nós vemos que, é o óvulo da planta que gera a semente. Uau! Alguém gera uma semente dentro de nós. E quem gera a semente dentro de nós é o Espírito Santo. Agora preste atenção no o que nós vamos colocar para vocês hoje. Veja bem. Fruto do ventre, da força geratriz de alguém, sua progênie, sua posteridade. Ou seja, aquele que se origina ou vem de algo, ou seja, um efeito, o resultado. Eu fico pensando, quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a imaginar meu pai, minha mãe, se amando. Meu pai amava minha mãe amava meu pai. E um dia, eles se amaram tanto, e eu fui gerado. Eu não vim num susto. Houve uma fecundação. Para isso precisam-se de dois. E nós nunca vamos dar fruto para Deus, a menos que o Espírito Santo nos fecunde com a palavra dEle. Se a semente dEle não estiver em nós, queridos, vocês não vão poder fazer qualquer coisa. E eu comecei a imaginar, eu digo, puxa vida, eu não era nada, mas eu passei a existir por causa do amor de duas pessoas. E assim é no reino espiritual, nós passamos a existir por causa do amor de duas pessoas, o Espírito Santo e seu amor por Ele, e o amor dEle por você. Você gera outra pessoa no Espírito, você gera outra pessoa no reino, para a glória de Deus, porque alguma pessoa, vejam, as almas são geradas dentro do nosso Espírito, pela palavra de Deus, na semente dEle, e quando elas são geradas dentro de nós, o fruto do Espírito é que vai produzir alguma coisa ali. Essa palavra fruto, ela também significa figuradamente daqueles que pelo seu esforço, preste atenção nisso, pelo seu esforço têm almas preparadas para obterem a vida eterna. Fruto. Agora, vamos fazer analogia agora. Como uma árvore dá fruto? O resultado da fecundação entre as partes femininas e a masculina das plantas. É interessante, porque sempre Deus apresenta a igreja como sendo a noiva e o Senhor Jesus Cristo como sendo o noivo. Então nós temos que entender que quando a fecundação divina, ela só acontece quando o Espírito Santo é gerado dentro de nós. Ou seja, só darão fruto aqueles cujas vidas
possuem em si o Espírito Santo. Por quê? Porque é necessário que haja o quê? A produção da semente. E a semente é exatamente a revelação do Espírito na vida e é fecundado na nossa alma. Ela é fecundada em nós. E assim então nasce a semente. Essa semente agora precisa ser germinada, ela precisa ser lançada. Mas assim como a semente natural, ela precisa do fruto para dar a ela o que? Sustentação, vida. Ela serve também inclusive para quando a fruta cai da árvore, ela começa a mover o solo, a umidificar o solo para que aquela semente possa ser inserida ali e ela venha a produzir novas árvores. O fruto, na realidade, queridos, é a proteção da semente. Ele também é o alimento da semente. E o fruto do Espírito em nós protege a palavra que pregamos. Eu vou repetir. O fruto do Espírito Santo em nossas vidas protege a semente, protege a palavra. Ou seja, o fruto do Espírito é listado na Bíblia como sendo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! Está aí o fruto. E o nosso Pai quer que eu e você demos esses frutos. Por quê? Porque se eu tenho uma vida de amor, se eu tenho uma vida de alegria, se eu tenho uma vida de paz, se eu sou longânimo, se eu sou benigno, se eu sou bondoso, se eu sou fiel, se eu sou manso e eu exerço domínio próprio, eu protejo a palavra que é pregada. Até que ela entre numa pessoa. E nós sabemos que os corações são comparados por Jesus como sendo terrenos em cujas sementes vão ser jogadas. Vocês lembram do texto? E ali naquele coração nós somos informados de algumas coisas que podem acontecer. Meus queridos irmãos em Cristo, se nós não tivermos fruto do Espírito, as sementes que nós colocamos poderão morrer por causa das nossas próprias enfermidades. Então o fruto do Espírito protege a semente, ou seja, ele protege a palavra contra escândalos. Quantas pessoas entraram na igreja, gostaram da igreja, vieram conviver na igreja, mas depois de algum tempo, sabe o que acontece? Elas vão embora da igreja, sabe por quê? Porque elas viram na igreja escândalos. E aí, elas dizem, não há muita diferença lá de fora, nem daqui. A única diferença que eu posso ver é que os de lá são genuínos e os daqui são hipócritas. E vão embora. Mas pode ter certeza que em algum dos processos de saírem da igreja, ela se deparou com um grupo, ela se deparou com uma pessoa, eu não sei. Mas que não deram fruto para a glória de Deus. E aí a semente foi extremamente danificada. E porque ela foi danificada, ela não germinou, ela não pôde ir adiante. E meus amados irmãos, nós seremos cobrados por isso. O fruto do Espírito protege a palavra. Aquela palavra que é enxertada nos corações das vidas, aquelas palavras que são colocadas para a glória de Deus. Aleluia. O fruto do Espírito na nossa vida valida o poder da semente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Veja bem, o objetivo dessa palavra é para nos mostrar uma coisa muito importante. Não é você ter bondade, porque quando você tem bondade, você dá a bondade para alguma pessoa na hora que você quer e na hora que você não quer, você tira. Então você tem algo, você dá, você tira. Não. O fruto do Espírito é te tornar bondoso. Ser é a intenção do Espírito Santo. Que você seja bondoso, que você seja misericordioso, que você seja manso.
E quando eu sei que eu não tenho ainda o fruto gerado em mim, porque as situações que você entra vai determinar se você é ou não é, genuinamente. Ah, você é muito crente, você é muito bondoso, você é muito gentil, até que alguém pisa na sua unha cravada. Ah, aí sim, você vai conhecer o que está no coração da pessoa. Deixa eu lhes dizer uma coisa para vocês hoje. E o coração é a coisa mais importante que nós temos que guardar em nossa vida, porque dali procedem o quê? Os rios de vida. Então você precisa guardar o coração acima de todas as coisas. Porque no teu coração são plantadas as sementes. Agora nós vamos um pouquinho mais adiante, nós vamos dizer assim, ele produz alimento para os que comem. Escutem, você tem uma semente, você joga a semente e agora com o fruto do Espírito Santo na sua vida, você vai fazer com que aquelas pessoas comam e guardem a semente ali. Por quê? Porque é o fruto da tua vida que demonstra o poder de Deus. É esse fruto que vai agora acolher aquela semente, vai certificar de que o terreno onde ela caiu, o coração de alguém não seja escandalizado pelo meu próprio ato e tirar tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é para ser, e eu desvalido a palavra de Deus com as minhas arrogâncias, com os meus achismos, com as minhas próprias coisas, e isso não vai ser bom, e você não está produzindo fruto para a glória de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, você estando em mim, não der fruto, ou seja, tem uma fertilização inapropriada. Lembram do que Lavoisier disse? Diga, sem vida. Sabe o que acontece? Tem muito nitrogênio, tem muito azoto. Isso faz com que uma árvore não produza fruto. Eu achei muito interessante a questão de dizer, não é um pulgão, não é umas folhas enrugadas, não é um galho mais ou menos seco que vai impedir você de dar fruto. Não são os nossos erros, não são nossas falhas, não são nossas fraquezas que vão nos impedir de dar fruto. Aliás, o sentido de fruto na Bíblia é ser arrancado de dentro com força. E então é assim que o Espírito Santo faz. Ele arranca essas virtudes de Deus de dentro de nós com força, e Ele se mostra todo-poderoso em nossas vidas, mesmo quando nós somos fracos, mesmo quando nós somos doentes. Mas existe aqui alguma coisa, e sabe, nós temos que agora fazer o paralelo com a palavra do próprio Jesus Cristo, quando Ele disse uma coisa, umas das sementes que foram lançadas no solo, caiu num coração, e elas fizeram o seguinte, elas nasceram, mas elas nasceram e logo veio o sol e as queimou, e ela não deu fruto. E ali ele faz a associação desse coração com aquelas pessoas cuja vida é dependente do mundo, que amam o mundo. Os cuidados da vida, diga, cuidados da vida, e as preocupações com as coisas da vida, é um azoto que não pode ficar na nossa vida. Muitas ideologias são azotos na nossa vida. Escute, o nitrogênio é uma coisa que é necessária, mas se ele for demasiadamente naquilo, ele pode destruir. Por quê? Nós estamos vendo que muito fruto da igreja está sendo roubado, porque as pessoas estão vivendo em cima de ideologias humanas, ao invés de viverem nas revelações do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque as ideologias humanas não passam de um nitrogênio sujo, ele é incolor, muitas vezes até parece com princípios de Deus, mas não são. O que é da palavra de Deus é vida, e a água viva é que nos faz produzir frutos. Outro azoto que é muito importante que nós identificamos aqui é quando existe muita religiosidade. E uma das marcas mais características da religiosidade, sabe qual é? Julgar os outros. Pessoas que julgam, falam mal,
muito azoto, isso vai impedir seu fruto. Outra coisa, é uma aparência de amor, mas não existe amor. Aparência de amor, mas não existe o amor. É azoto na nossa vida. Outra coisa, a falta do fruto do Espírito é resultado de uma pessoa que abandona a palavra de Deus. Quando você substitui a palavra de Deus por outras coisas, você está substituindo algo muito precioso por algo muito perigoso. E nós temos visto, irmãos, que se você sentar com você e você for analisar, você vai ver que a sua vida hoje é o resultado de horas e horas e horas de Instagram, de Facebook, de... que mais? WhatsApp. Eu levei uma bronca da minha mulher ontem. Por quê? Porque eu não entendo muito de WhatsApp, eu só uso. E eu via que ficava uma marquinha. Geralmente eu vejo que fica duas. Mas ficou uma. Eu digo, ué, o que significa isso? E nada dela responder. Eu doido para falar com ela, ela não respondia. Eu digo, o que está acontecendo? Aí eu fui no Google, em vez de ir na Bíblia. Fui no Google. E aí então eu descobri que estava lá escrito. Uma marquinha significa que alguém pode ter te bloqueado. Aí eu disse, ela me bloqueou. Eu acho que ela está tão cheia de mim que ela me bloqueou. Verdade, irmãos, eu digo, acho que ela me bloqueou. Aí, o que eu fiz? Fui me certificar. Eu disse, minha filha, aqui eu fiz uma pesquisa, diz que uma barrinha é bloqueio. Você me bloqueou? Nossa. Veio a resposta hoje de manhã, eu acho que ela nem queria me prejudicar. E ela só botou uma frase assim, bem clara e viva. Ela disse, você não precisa conhecer o Google, você precisa conhecer sua mulher. Eu estou suando até agora. Sabe o que o Senhor me ensinou hoje de manhã? Eu digo, eu não posso partir das minhas próprias decisões, eu não posso partir de um Google, eu não posso partir de um sentimento meu. Isso não é o problema da minha mulher, é meu sentimento, foi meu sentimento que fez isso, não foi ela. Mas logo a gente liga, porque alguma coisa precisa ser mudada aqui dentro. E muitos dos nossos relacionamentos estão se estragando, se deteriorando. Sabe por quê? Porque nós não sabemos fazer as coisas apropriadamente. Nós não temos fruto do Espírito em nossa vida. Eu pedi perdão para ela. Disse, me perdoe. Você está totalmente certa. Vou conhecer você melhor. Depois de 44 anos. Muito azoto na nossa vida. Muitas ideologias, muita religiosidade, muita aparência, pouca ser genuíno. A Bíblia diz, o que é que Deus faz com isso? Quando nós não damos frutos. Olha o que ela diz. Todo ramo que estando em mim, preste atenção, igreja, não der fruto, ele o corta. Uau! Essa palavra cortar, podar, significa de árvores dos rebentos desnecessários. Diga desnecessário, isso não é necessário. Você se torna uma pessoa desnecessária para Deus. Outra coisa, metaforicamente, significa de culpa. Ter culpa. Deus corta. Ou seja, te separa.
Isso precisa ser muito bem digerido hoje. Você precisa entender que nós estamos indo na direção de um crescimento. Você precisa entender que nós estamos numa jornada para chegar num lugar onde Jesus Cristo quer que essa igreja chegue, porque a palavra do Senhor diz que esta igreja não vai subir para encontrar com eles no céu de qualquer maneira. Eu já disse isso para vocês, já foi falado desse púlpito muitas e muitas vezes para você. A igreja não vai subir com ruga, ela não vai subir com mácula. Então qual é a nossa esperança? Nossa esperança, sabe o que é? É que aqueles que não dão fruto, Ele corta. Mas e os que dão fruto? Nós precisamos ver. Mas o que dá fruto, Ele não corta, mas Ele poda. Essa palavra poda é a palavra kathairo, que significa limpar a sujeira. Agora nós estamos começando a ver a importância do Espírito Santo. Nós podemos ver aquele pensamento ali que está ali, e ele vem e ele tira aquele pensamento. Ele diz assim: limpar a sujeira, a impureza, podar árvores e videiras dos rebentos desnecessários, aquele mau agouro, aquela raiva. Deus vai podando. Por quê? Porque isso são exemplos de coisas que não vão deixar você produzir, e Ele vai tirar, Ele vai arrancar de você aquele pensamento errado, aquela mágoa interior, aquelas coisas, aquelas raízes de amargura, que quantas vezes elas são tiradas, arrancadas lá de dentro, e quando elas vêm no nosso coração e elas saem, elas contaminam todas as pessoas que estão ao nosso derredor. Jesus Cristo está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos ligados à videira, e quando vocês dão fruto, meu Pai vai podar vocês, Ele vai tirar isso de vocês, porque vocês só têm um caminho, e um caminho certo diante dos olhos do Pai. Vocês chegarão aonde a Bíblia diz que vocês vão chegar, vocês chegarão à estatura dEle. E para isso eu tenho que podar essas coisas, para isso eu tenho que fazer vocês limpos, e aleluia, porque Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito, essas palavras, por elas vocês já estão limpos. Agora eu quero rapidamente dizer o que nos assegura que nós vamos dar frutos. Permanecer em Jesus. Diga para o seu vizinho: permanecer em Jesus. Olha o versículo 4, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aleluia. Eu tenho o quê? Certeza, porque eu tenho certeza absoluta que Jesus está em mim e eu estou nele. Então João 15:4 diz isso. E Ele promete que permanecerá em nós. Sabe uma coisa? Vocês têm amigos, não tem? Pessoas que vocês gostam. Mas de repente você fica preocupado se aquela pessoa não pode deixar você. Aquela pessoa que você ama, você fica muito preocupado: se eu não fizer alguma coisa, ela pode me deixar, ela pode me sair perto de mim, e nunca mais eu vou ver, essa pessoa é muito cara para mim. O Espírito Santo nunca vai te abandonar. Porque Ele quer que você dê fruto. Ele é o fertilizador da sua vida. E Ele diz: eu prometo a vocês que eu não vos deixarei em tempo algum. E aí Jesus diz: como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, nem vocês podem dar se não permanecerdes nele, em Jesus. Por isso me diz e nos revela que salvação é uma questão de permanência nele. E agora, o que leva uma pessoa a ser lançado no fogo? Mas aí, pastor, o senhor acha que Deus vai lançar alguém no inferno? Não, Deus não vai lançar alguém no inferno. As pessoas já estão no inferno, já são condenadas. O que Deus está fazendo é abrindo um parêntese enorme com a longanimidade dele e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E assim nós temos
Jesus Cristo vindo e morrendo e ressuscitando dos mortos, para que todo aquele que nele crê não morra, não seque, não seja cortado, mas tenha a vida eterna. Então salvação é isso, é essa possibilidade de eu agora me entregar totalmente a Ele, nascer de novo para a glória dEle, receber em mim o Espírito Santo, e a partir daí eu poder produzir fruto de vida. Em João 15:6 diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, ora, se permanecer em Jesus, é obedecer às suas palavras, é estar na palavra. Então as pessoas que não obedecem à palavra e que não estão nas palavras, não estão em Jesus. Ele disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Pode estar lá, está ligado sim. Todas as pessoas depois da morte de Jesus Cristo estão ligadas, mas se elas não produzirem, se não nascer nelas o Espírito Santo, se não for gerado nelas o Espírito Santo, se elas não forem geradas do alto, elas nunca poderão produzir fruto e serão como galhos secos, que nos últimos tempos serão cortados, serão jogados nesse mundo, e os anjos colherão esses galhos, e a Bíblia diz que será lançado sim no fogo do inferno. E o inferno é uma realidade. Tem gente que diz: não, o inferno é essa terra. Não, você não sabe o que é inferno. Você vai lá nas praias do Ceará e você vai ver que ali não é nada parecido com o inferno. É muito gostoso, pode queimar você, mas é o sol. No inferno você queima dia e noite. E outra coisa, aliás, no inferno nem tem dia, é trevas, e é fogo constante. E tem alguns que dizem assim: não, o inferno não é constante, o inferno é o fim de todos que não tem Deus. Não, senhor, a Bíblia diz que queimarão continuamente. Ninguém queira ir para lá, porque não é um lugar bom. Permaneça nele, Ele permanecerá em você. E agora, o que acontece se nós permanecermos nele e se nós começarmos a dar fruto para a honra e glória dele? Tem uma coisa muito importante, João 15:7. Se permaneceres em mim, então diga: se eu estiver na palavra, eu estarei com Jesus. E se Ele está em mim, e eu estiver nele, eu vou dar. Qual é a intenção de Deus de limpar você para que você dê mais fruto? Há uma intenção divina nisto. E Ele responde aqui. Ele diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, aleluia, pedireis o que vocês quiserem. Isso me diz então que as nossas respostas de oração também estão muito ligadas ao fruto que eu dou para a honra e glória dele. Porque se eu sou frutífero, há um propósito no fruto. Eu tenho que ver o amor, a longanimidade, essas bondades, a misericórdia, essas coisas são fruto. Elas estão na minha vida. Você não precisa dizer: ah, eu sou frutífero. Não, você vê um fruto, você diz: ali está um fruto lindo, maravilhoso. Você não precisa dizer que é cheio de bondade, cheio de misericórdia. Não, porque isso é como um fruto. Isso aí aparece e ele vai ser algo que as pessoas vão gostar. Não seria bom que eu pedisse qualquer coisa agora a Deus, Ele me desse? Às vezes na oração da madrugada. Quantos irmãos não participam da oração? Não participam. Levante a mão da oração da madrugada. Uau. Jesus. Eu vou pedir a Deus para o sol nascer mais tarde, para ver se vocês experimentem. Não precisa ser todos os dias, não. Experimenta pelo menos um dia da semana. Levanta às 5 horas, entra ali, vem orar conosco. Deus tem feito grandes coisas, mas eu vejo ali pessoas pedindo coisas há tempo. Quantas vezes, quantos anos você tem pedido a mesma coisa e não tem acontecido? Será que você já parou um dia para dizer: será que o azoto da minha vida não está prejudicando o fruto para a glória de Deus? E se eu não estou dando fruto também, eu não posso colher as orações que eu preciso na minha vida. Uau!
Eu disse para vocês que essa palavra não é uma palavra de condenação. Eu falei para vocês no começo que é uma palavra que é necessária para os intentos que o Espírito Santo está dizendo pela fé mútua, porque você é o produtor do fruto. Eu quero produzir, colocando a mão sobre o enfermo, ele ser curado. Eu quero produzir, eu colocando uma ajuda para alguém e vê-la ser transformada. Eu quero produzir fruto. Quando eu falar uma palavra e alguém receba com agrado, eu quero produzir fruto, operando os milagres de Deus. Eu quero produzir fruto, sendo amigo. Eu quero produzir fruto, esse é importante, de lábios que confessam o seu nome.